A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, um programa que sempre traz informações importantíssimas para você cuidar da sua saúde e cuidar também da saúde das pessoas que você ama. O programa de hoje traz uma convidada especial, ela é ginecologista e ela vai trazer algumas dicas importantes aí para as meninas que estão, começando a visitar o consultório da ginecologista e que tem uma série de dúvidas. Para essas mães que também não sabem quando é o momento certo e ideal, a gente vai saber isso tudo por aqui. E também vamos dar uma pincelada lá na menopausa. Então a gente vai fazer ali um contraponto muito bacana. Doutora Marcélia Laluna, seja bem-vinda ao Muito Mais Saúde, tudo bem? Tudo bom, obrigada de novo. Nossa convidada especial de hoje. Obrigada, Tati, obrigada pelo convite. A gente que agradece, porque a gente sabe que a agenda de médico é complicado a gente conseguir aí. Só que eu falo que o Muito Mais Saúde, ele está sempre tentando um encaixe. Ah, isso. Então a gente vai tentando um encaixe para poder trazer informação de qualidade para quem tem casa. Isso aí. E eu comecei falando, dando um spoiler do nosso bate-papo de hoje, falar desse início, de quando essa menina vai procurar aí a ginecologista. Mas antes, eu queria muito saber por que da escolha de ginecologista. Quando que a doutora Marcélia falou, ginecologista, quero esse caminho, vou seguir por esse caminho. Tem como contar um pouquinho pra gente? Tem. Eu acho que a escolha de ser médica foi criada, com meu pai, na minha família. Então, eu sempre tive esse encantamento pela medicina. Eu acho que eu não tinha outra escolha, não sonhei com outra coisa. Se eu trouxesse aquela pergunta, doutora Marcélia, se não fosse médica, aquele de frente com a Tati, né? Se não fosse médica, qual profissão escolheria? Nossa, difícil, né? Eu talvez responderia cantora, mas se eu tivesse uma voz adequada, né? Eu acho que eu não nasci com esse... Porque o cantar é maravilhoso, né? Eu acho essa coisa musical muito bacana também, que a gente tinha muito dentro de casa. Okay. Mas como eu não tenho habilidades musicais, vamos fazer medicina que a gente pode. Vamos estudar, Vamos estudar, isso. Aí durante a faculdade você passa por várias especialidades, então você quer fazer um pouquinho de tudo, né? Vai chegando mais perto do final, você vai se identificando. E aí eu passei pelo departamento de ginecologia, obstetrícia, maternidade, que foi muito fantástico, professores maravilhosos, e aí não teve como, então não teve como fugir. Chegou aquele momento, falou, vou escolher esse o caminho que eu quero seguir, né? Foi. E dentro da ginecologista também foi se especializando, né? Se especializou em sexologia também, que é algo bacana da gente falar que nós temos uma especialista em Nova Friburgo. É interessante a gente falar, Isso, né? Queremos marcar um outro programa para falar sobre esse tema também. Já, né? Eu falo, são muitos temas que a gente quer trazer por aqui, é muita informação que a gente quer levar, né? Isso. Mas como o nosso assunto hoje está direcionado para nossas meninas, para os nossos adolescentes, eu gostaria de perguntar quando nós devemos levar uma adolescente, à consulta ginecológica e como é que funciona essa consulta? Porque muitas têm um pouco de medo, um pouco de receio. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Isso. Né? Na verdade, não tem uma idade fechada, né? A gente costuma dizer que a gente dá continuidade, a gente trabalha em paralelo com o pediatra, né? Então, assim, o pediatra tem todo o entendimento da criança desde pequena. Se ele precisa da nossa ajuda, a gente está aqui. A maioria das pessoas acabam pensando de ir no ginecologista, acho que talvez perto de menstruar pela primeira vez, ou começa a ter o desenvolvimento dos caracteres secundários, então a menina começa a ter o desenvolvimento de mamas, de pelos, começa a apresentar as alterações hormonais. Então, teoricamente, em qualquer idade, mas por volta dos 12 anos que é mais ou menos a idade que a gente tem da primeira menstruação menarca, né? Não obrigatoriamente precisa ser na menarca, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que vão continuar muito bem acompanhadas pelo pediatra e pode ir depois disso também, né?
E não tem, então, a idade específica, mas esse contraponto com o pediatra, com então, o pediatra, muito importante. né? A maioria das vezes que a gente atende as meninas novas, né? Então, eu vou dizer nova, assim, menos de 12 anos, acaba sendo Uma avaliação. um pedido de ajuda de um pediatra, Entendi. às vezes a própria família, né? Que é uma segunda opinião, ou que é uma opinião de um especialista em ginecologia. Entendi. Como funciona essa consulta, né? Quem está assistindo a gente, né, pensa, meu Deus, a consulta ginecológica, a gente tem o Papa Nicolau, a gente tem uma série de exames. E como funciona a consulta, essa primeira consulta? É como se fosse o primeiro sutiã, né? Exato, né? Acho que a maioria das pessoas pensam que esse primeiro exame, essa primeira consulta tem que ter um exame físico, vai ter uma exposição do corpo da filha, da menina, né? E eu costumo dizer que dificilmente na primeira consulta a gente tem essa necessidade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é um vínculo, a gente criar uma conexão com a mãe, com o pai, com a família, com a menina principalmente, né? Então a gente tem que ter trazer para ela uma segurança e explicar para ela o que é o ginecologista, por que ela está indo ali. A maioria das vezes não é ela que marcou a consulta, é o pai ou a mãe que marcou a consulta, e então ela está chegando ali às vezes contrariada, não querendo ir na consulta, não entendendo por que ela precisa. Então a gente começa explicando assim, olha, a gente está aqui para tratar das suas alterações hormonais que vão fazer parte da sua vida, se ainda não fizeram vai começar a ter, tem mudança corporal, tem o entendimento da própria sexualidade, tem higiene íntima, tem dúvidas, tem talvez entendimentos do próprio corpo que a gente não tinha até agora. Eu ia te perguntar sobre as principais dúvidas que elas levam para o consultório, mas você falou uma coisa muito interessante, não é ela que marca essa primeira consulta, né? Exatamente. Então a mãe senta ali junto e o responsável já vai guiando essa consulta. Né? A gente acaba fazendo a consulta dupla ali, então a mãe, normalmente a mãe junto, vai trazendo informações, muitas vezes a gente pergunta, né? A gente sempre vai perguntar para a menina, porque a consulta é para ela, olhando no olho dela e querendo saber dela o que ela vai responder. Às vezes ela não está segura, às vezes ela não lembra, ela pede ajuda da mãe, né? Acaba que, às vezes, durante a consulta, eu sempre pergunto, tem alguma coisa que a gente pode falar? Você quer que eu me escutar falar sobre algum tema específico? Você tem alguma pergunta? Teve alguma coisa que você ouviu, você queria confirmar? Não tem nenhuma pergunta boba, não existe pergunta boba falando de saúde, falando de ginecologia. A gente acaba dando uma abertura para perguntar, né? Por isso a importância dessa conexão ali no início, né? Exatamente, né? E aí acaba que a maioria das dúvidas que elas trazem acaba sendo sobre a menstruação, né? Então, assim, muita coisa em relação ao que é normal. Né? Então, a minha menstruação é normal, o meu corpo é normal, o meu desenvolvimento, os meus interesses. Né? Então, ela traz essa dúvida, ela vai criando essa conexão. E essa primeira consulta é um grande bate-papo para tirar dúvida, para entender qual é o momento que ela está passando, né? Isso é muito importante da gente falar. Agora, eu queria te pedir algumas dicas para a saúde dessa adolescente. Está ouvindo a gente, a mãe que está de orelhinha em pé, né, em casa agora, né, pensando o que eu posso fazer, né, o que a gente pode levar de dica para essa saúde dessa adolescente quando a gente fala do tema ginecologia. Isso, então assim, falando sobre a menstruação, é importante a gente ter uma lembrança de que idade foi, como é que é o meu padrão, então quantos dias eu fico sangrando, como é que é a minha quantidade, como é a quantidade do fluxo, quantos dias eu sangro, quando foi que começou, quando foi que terminou. Existem aplicativos hoje muito práticos para isso, a gente não eles precisa... são super modernos, isso, né? Isso, não precisa depender da minha própria memória, né? Então, é só ir lá e anotar. Isso é muito importante para a gente entender como é que está o seu padrão e como é que isso vai ser nos próximos anos, né? Uma menina que acabou de menstruar, ela tem um período de adaptação, de organização dos hormônios, e a gente vai entender que dentro desse período, quase tudo de caos é normal. Então, acaba que muita gente vem porque passou meses sem sangrar, e a gente tem que entender, será que eu estou dentro do meu normal, dentro do meu aceitável? Né? Algumas coisas em relação a
diferença de secreção vaginal e corrimento, né? Então, quando uma secreção é normal, é fisiológica, quando é uma infecção, quando eu preciso tratar, quando eu preciso fazer um exame ginecológico, uma coleta de material, de preventivo, né? Então tá antenado em relação a isso, isso, né? Essa mãe né? que tem um pouco mais de experiência acaba, né? Ajudando, tá nesse junto, tá para que essa saúde, isso, né? E começar a trazer para essa menina uma autonomia, né? Então ela passou muito tempo sabendo quais vacinas ela tomou, porque a mãe tem um calendário e levou no posto e não, a minha mãe sabe o que eu tomei de vacina. Bacana, mas chega em um certo momento, nesse período da vida da adolescência, que a gente começa a ter mais responsabilidade sobre si, sobre o próprio corpo, sobre tudo, né? Então a gente precisa trazer mais autonomia para ela. Ela começa a entender que algumas coisas, talvez a mãe, o pai não precisem mais estar dando a resposta. Ela pode começar a ter essa autonomia, proatividade, né? Para poder falar da própria saúde, para ter o entendimento do próprio corpo. Isso é muito legal, né? A gente entende, né? Pelo menos, não sei se hoje está assim, eu costumo brincar que a gente teve vários momentos, né? Que a gente vai passando ao longo dos anos. Por exemplo, os aplicativos hoje, eles dominam total. Então, muito fácil. Não tinha. E a questão da vergonha de ir para o colégio, aquele medo, né? De como usar esse absorvente, de como vou me portar, como eu vou sentar, como eu vou brincar. Porque muitas vezes elas estão nessa transição, né? Então certeza. É muito interessante que ela tenha no profissional essa confiança para ela tirar essas dúvidas e pegar sempre essas dicas, né? Porque esse começo é muita adaptação mesmo, né? Sim, né? A gente não gosta de falar da palavra fase, porque a adolescência é um momento da nossa vida. Mas é um momento de transição muito importante de uma infância para a vida adulta. Então, é muita coisa que a gente está perdendo e muita coisa que a gente está ganhando com muita responsabilidade, muitas decisões que vão passar a ser por conta própria, né? Então, ela vai começar a ter essas decisões, essa autonomia, então... Para poder realizar... Desafiador, né? Desafiador, verdade. Nós estamos falando aqui da primeira menstruação, da primeira consulta. Vou chamar um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai virar essa chave. E a gente já vai falar lá dos últimos momentos dessa menstruação, falar um pouquinho sobre menopausa, porque hoje o programa está aqui totalmente dedicado para você, mulher. Então, para você adolescente, para você mulher adulta, não perca que no próximo bloco a gente volta com muito mais informação, ok? Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo.
Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Voltamos do intervalo e o nosso bate-papo segue por aqui com a doutora Marcele Alaluna. Ela é ginecologista, está trazendo para a gente muita informação interessante. No primeiro bloco, a gente falou um pouco da adolescência, né, doutora Marcele? Isso aí. É uma fase muito desafiadora, né? Mas não podemos falar fase, é um momento importante da vida. É um momento, né? Já aprendi, viu? Eu sempre falo que por aqui eu aprendo demais, é muito bacana, né? Tá nessa troca. E eu tenho certeza que quem está do outro lado da telinha também acaba aprendendo bastante coisa e despertando ali para sempre ir atrás da informação correta. Isso. Com o profissional, né, de cada área. Isso aí. Agora nós falamos da adolescência e agora a gente vai de um extremo ao outro, né? A gente falou aí dessa primeira consulta, mas eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre a menopausa. E o que é menopausa, doutora Marcele? O que é menopausa? A menopausa é a ausência de sangramento menstrual nos últimos 12 meses. Então, se você ficou 1 ano sem sangrar, provavelmente você está na menopausa. Se você está dentro dessa idade esperada para a menopausa, né? Claro que se você tem 20 anos e você ficou 1 ano sem sangrar, provavelmente não é menopausa. A gente tem que descobrir outros motivos, né? Então, em relação à idade, né? Mais ou menos ali por volta dos 50 anos. Então, começa esse processo. Tem esse processo de 1 ano sem sangrar, pronto. Entendi. Paramos de sangrar. A gente escuta às vezes, menopausa precoce. Então, Isso. menos de 50 já entra nesse quesito? Na verdade, 40 anos, né? 39 ou menos é menopausa precoce, 40 anos para cima é menopausa. Ah, bacana Já. a gente falar sobre isso. Porque às vezes fala, menopausa precoce, 43, não, peraí. Depende desse São ciclo, mulheres né? novas, mas não é precoce mais, né? Entendi. Então, Isso. menos 40, a gente Isso. fala dessa, né, de ser precoce. Isso. Agora, os desafios são completamente diferentes, né? A gente está falando dessa menina que foi lá a primeira vez, com muitas dúvidas. E agora a gente tem uma mulher que está passando por um momento Uma da nova vida fase, né, de Uma nova transição, né? Então, E são muitas mudanças, né? isso, né? A gente sabe que os hormônios, eles estão começando a se alterar, né? Isso vai influenciar em muita coisa no nosso corpo. E aí é uma outra desafio agora a gente aprender como é que a gente vai funcionar daqui para frente, né? Muito sobre funcionamento, né? A gente já vai acostumando àquele padrão. Né? E aí, de repente, opa, tem alguma coisa mudando por aqui, né? A gente brinca, né, que nós somos muitas mulheres dentro de uma vida só, né? Dentro de um mesmo mês, a gente tem esses ciclos aí que vão mudando muito, né? Então, quando a gente está se acostumando com estar menstruando, estar dentro da menacme, a gente vai para o climatério, né? E aí faz essa mudança de chave. Então, realmente, muitas mulheres em uma só. Agora, você falou aí sobre essa questão da ausência durante 12 meses. Quais são os outros sintomas que vão servir de alerta para essa mulher que está assistindo a gente e vai falar, opa, esse sintoma aí estou sentindo. Isso. A gente tem um padrão? Isso. A partir dos 40 anos, você começando a perceber distúrbios do sono, dores articulares, dores outras pelo corpo. Como é que está a questão dos calores, que a gente chama de fogachos,
os interesses na sua vida de uma maneira geral, interesses na sua vida sexual, então libido, ressecamento, pele, cabelo, Gente, olhos. essa lista não para. Não tem um fim. Vou te dizer que eu até brinco que eu posso dizer que quase tudo que acontece com uma pessoa a partir dos 40 anos a gente pode botar a culpa no climatério, na menopausa, né? Gente, e é verdade, e é né? verdade. Até a gente excluir qualquer outra alteração hormonal, Sim. isso pode ser por conta da menopausa. Então, uma lista bem grande e provavelmente nem todas as mulheres vão sentir todos esses... Ah, é verdade. A gente tem um espectro grande de pessoas, né? Então, a gente tem do 0 ao 1000 em relação a sintomas. Então, eu posso não ter absolutamente nada de sintomas. Nossa. Você já recebeu uma mulher lá no consultório que... Tem. Zero sintomas? Eu tenho pacientes com 80 anos que a Relatam vagina, a que- vulva tem 40 anos de aspecto, de trofia, de epitelização, Olha, e que de disposição que, assim, ficaram com 40 anos, ou menos de 40, né? E aí ela não tem essa queixa. Nunca fizeram nenhum tratamento, né? Olha. São pessoas que a gente tem que tirar o sangue e estudar, né? É isso que eu ia falar. Precisamos de mais informações Reproduzir. sobre o que elas fizeram, né, nesse meio do caminho aí. Que interessante, gente. Agora, a gente está falando de uma lista muito grande. E o que essa mulher ela pode fazer para ela reduzir esses sintomas? Quando a gente fala redução de sintomas, a gente quer falar um pouco sobre qualidade de vida, né, doutora Macélia? Isso, amenizar, Se né? amenizar isso aí, ela quer dormir melhor, ela quer, né, ela quer a vida dela novamente, ela quer continuar sendo uma mulher ativa em todas as áreas e aspectos da vida, né? E o ideal é isso, né? A gente não esperar precisar né, de tratar, a gente pode prevenir, né? E assim, é muito simples, né? Na teoria é muito simples, né? A gente sabe que na prática não é, às vezes, tão fácil assim, mas a alimentação, a gente sabe que a gente tem necessidades alimentares diferentes ao longo da vida, então uma mulher de 35, de 40 anos, ela já começa a pensar assim, em cuidar das articulações, do colágeno, produtos que são ricos em fitoestrogênios, então estrogênios naturais que a natureza produz, né? Então a gente não está falando de reposição hormonal, isso é outro assunto, né? Não, a gente está falando de alimentos que são ricos em... Dessa prévia, né? de você preparar o seu corpo para passar por esse momento. Isso, né? Ter um equilíbrio, uma alimentação saudável, ter esses alimentos aí que são muito ricos, né? Claro que a atividade física com certeza vai estar dentro dessa lista de como prevenir os sintomas do climatério de uma maneira melhor, né? Agora, tem essa diferença, o climatério, menopausa, isso às vezes confunde um pouco a gente. É verdade, porque a menopausa é a ausência do sangramento por 12 meses, ponto. O climatério é essa nova fase da vida, Que pode durar, momento tem um tempo de duração? Parece que é de 7 a 10 anos, né? Então, teoricamente, o momento de sofrimento seria 7 a 10 anos, né? Dos sintomas do climatério. Então, por isso a importância dessa prévia, né? Antes da gente poder, antes começar a cuidar desse corpo, para passar por esse momento que nós sabemos que todas vamos passar, né? Provavelmente, né? Esperamos que Esperamos que sim. Eu falo, a gente vai passando por essas etapas, a gente fala, que bom, estamos aqui para passar por isso, para vivenciar esses momentos na vida da gente, né? Então, pegar essas dicas e são dicas preciosas para passar por esse momento. Agora, a reposição hormonal é algo em que muita gente tem um pouco de medo até de tocar nesse assunto, né? Ela foi, eu acho que colocaram uma nuvem em cima dessa reposição e muita gente acaba não entendendo se é bom ou se é ruim. Né? Eu acho que ele ficou na fogueira por muito tempo, né? A reposição hormonal. Então, hoje a gente tem que estar muito bem embasado, estar muito bem atualizado para poder passar a segurança que é a reposição hormonal. É claro que não é um medicamento que todas vão poder fazer uso. A gente tem que individualizar a história daquela paciente, os efeitos positivos e negativos. Então, a gente tem que colocar na balança, né?
Mas a gente tem que tomar cuidado de hoje estar mais entendido que a reposição hormonal ela é muito mais segura do que a gente aprendeu até hoje, né? Então, de 50 anos atrás, que as pessoas tinham essa questão de associar o câncer de mama, outros tipos, câncer de endométrio, câncer de ovário, né? A gente sabe que hoje, falando de câncer de mama, a gente tem muitos outros fatores de risco do que o hormônio isolado, né? Entendi. E aí vai... Então, é individual mesmo, né? A importância da gente procurar. A gente fala que o ginecologista a gente tem que visitar anualmente. Isso. Então, isso serve para todas as mulheres, a partir do momento que ela começou, e vamos infinito e além. Não é verdade? Tem paciente com 80 anos, né? Fazendo visitas. Sim, eu tenho... marcando essa consulta. Isso, e assim, a gente tem paciente aí de 80 anos que está fazendo o tratamento da menopausa e que fala, Marcele, não vou parar. Eu falo, tudo bem, não vamos parar, né? Porque ela tem uma qualidade de vida maravilhosa, ela tem uma massa óssea, ela tem o sistema cardiovascular dela e ela fala, eu não quero perder isso, né? E não precisamos perder, então, de novo, a gente individualiza, né? Porque a gente brincou aqui no começo, é uma brincadeira com aquele fundo de verdade, né? Desse medo da primeira consulta. Mas a gente acaba falando também dessa mulher idosa que ela fala, não preciso mais dessa consulta, não quero mais. Tem esse entendimento, né, às vezes de, eu já estou numa certa idade e eu não estou sexualmente ativa. Já tive meus filhos, já passei por todas as fases. Já encerrei essa fase, eu escuto muito, né, já encerrei essa fase da minha vida, então não tem mais por que eu estar aqui, eu não sinto nada, né, eu estou bem, não sinto nada, não tenho nenhum sinal de doença no meu corpo e aí encerro por aí, né? Ela mesmo se dá alta e para de fazer essas consultas anuais, mas não pode, na verdade. Não, eu costumo brincar que eu costumo fazer o preventivo e os exames ginecológicos todos, né? Até os 100 anos. E se fizer 100 anos, a gente vai até 101. Olha, então por isso que é infinito e além, como eu disse aqui. Porque muitas se dão essa alta mesmo, né? Acabei o ciclo, não preciso mais desse olhar. Até porque não é só sobre, né, essa idade, né, esse período, é sobre tantos outros fatores que a ginecologista vai ter um olhar, né? Ter esse olhar integral, né? Eu não vou olhar somente para a sua mama ou para os seus órgãos ginecológicos. A gente vai pensar no intestino, né? A gente pensa muito hoje na saúde do intestino e coração. Um pacote completo. Né? Então fica essa dica especial, não deixe de marcar suas consultas. Então a gente falou para as meninas, mas a gente também está falando para essa mulher que já está na fase, né, na terceira idade, que pode ser melhor idade sim, se ela se cuidar e se ela continuar fazendo aí os exames em dia, tudo direitinho, né? Isso aí, verdade. Doutora Marcele, bate-papo muito gostoso, a gente sabe que tem muita informação para a gente entregar, com certeza a gente... né, vai ter que marcar outros momentos, outros encaixes nessa agenda. Tá bom, vamos ser. Mas hoje eu gostaria de pedir que você deixasse seu contato, né, para quem quiser encontrar a doutora Marcele. Como faz? Tá. Eu vou falar o Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né? É @ginecoalaluna. Instagram e Facebook. Estou aqui trabalhando em Friburgo, presencial, atendo a alguns planos, em particular também. Muito bom. E no Instagram tá sempre entregando muita informação de qualidade, tá, gente? Porque obrigada. Esse é um carinho que a gente tem que deixar, né, declarado, falando, é muito bacana quando o profissional divide, porque as redes sociais hoje estão aí, os adolescentes vão ter acesso, as mulheres durante esse período todo vão ter acesso, então é muito bacana o carinho e o cuidado que você tem nas redes sociais, sempre entregando uma informação pra gente. Isso faz toda a diferença. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui e até a próxima, então, né? Tá bom, combinado. Já vou deixar meio que agendado. Eu aproveito para deixar meio agendado, gente, porque são assuntos que são amplos demais. Tem muita informação bacana que a gente pode trazer para vocês, que a gente pode dividir, mas aí fica para uma próxima e eu tenho certeza que você vai continuar aí do outro lado, sempre acompanhando a gente, né? Vou mandar um beijo carinhoso para você que está sempre ligadinho por aqui. Tem alguma sugestão? Tem algum profissional que você gostaria de encontrar por aqui? Deixe um direct pra gente, @TVZoom, hein?
todo mundo seguindo e fazendo parte dessa nossa rede de informação. Beijo bem grande para você e até o próximo Muito Mais Saúde. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.